Boa noite, eu me chamo Josué Martins e moro em Canindé, que fica no estado do Ceará, e tenho 68 anos e contarei uma história que me aconteceu há quase 42 anos atrás. E essa história foi de quando eu vi um lobisomem junto do meu pai, e naquela época era normal ouvir e ver coisas feias pelo mundo. Na data desse ocorrido, eu trabalhava fora, como ajudante de pedreiro, junto com meu pai, e nós passávamos de 5 dias a uma semana em outra cidade, mas às vezes voltávamos para casa nos finais de semana, e em nossa casa ficava minha mãe, a minha avó e meus 3 irmãos pequenos, e era assim que levávamos a vida e sustentávamos toda a nossa família. A minha mãe, quando não estávamos em casa, sempre deixava tudo trancado e só deixava uma janela com grade aberta, e nem era sempre, pois ela tinha medo de ladrão ou alguém querer fazer mal, pois onde eu morava era tudo mato, e era uma casa aqui e outra bem longe, e tudo era bem distante, e minha mãe só saía de casa para ir até a venda, e meus irmãos ficavam com minha avó, mas logo ela voltava. Até que em um sábado, quando chegamos em casa, encontramos minha mãe desesperada, e ela estava muito nervosa, e eu logo perguntei o que tinha acontecido e onde estavam meus irmãos, e minha avó e eles estavam na cozinha, chorando. Foi então que minha mãe começou a falar. Ontem eu estava na cozinha fazendo o almoço, mas Dona Luciene, quando escutei o choro de um dos meninos, e quando eu fui até a sala, vi um homem olhando da janela, que estava aberta, e ele olhava para um dos meninos. Eu me assustei e gritei, e foi aí que o estranho homem sorriu e falou para mim: Minha senhora, estou com muita fome. Me dê um prato de comida. Eu não quero fazer o mal. Eu só estou aqui porque estou com muita fome. Eu então falei que não daria comida para ele, e nem nada. E enquanto eu olhava para o homem, eu sentia arrepios com a presença dele, e mandei ele ir embora, pois meu marido e meu filho logo chegaria. E nessa hora, a dona Luciene veio até onde eu estava, e também viu aquele estranho homem. E foi depois que eu disse que não ia dar nada a ele, que ele começou a rir, e disse o seguinte: Todos vocês vão se arrepender de ter me negado comida, pois vocês não sabem com quem estão falando. E depois disso, ele saiu e foi pela estrada rindo. E quando eu o perdi de vista, mandei Dona Luciene pegar nossos filhos e fomos para a casa da minha tia, passar a noite lá, pois estávamos com medo dele voltar. E quando chegamos de manhã, a porta do quintal estava no chão. Meu pai, ouvindo toda aquela história, ficou como um louco e falou assim para minha mãe: Pegue minha mãe e vá com nossos filhos para a casa da sua tia, que eu e o Josué ficaremos aqui, esperando aquele sujeito. Quando elas se foram, fomos ajeitar a porta, e depois meu pai pegou um velho 38 que ele tinha e me deu uma espingarda calibre 12. E quando terminamos tudo, já eram as 2h40 da tarde, e o dia passou bem rápido. E quando demos conta, já era de noite, e ficamos ali, esperando o estranho homem aparecer. E passamos aquela noite acordados, mas não vimos nada. E na noite do dia seguinte, também não vimos nada. E já teríamos que pegar o ônibus para poder voltar ao serviço. Foi então que falei para o meu pai: Pai, eu acho que esse homem não volta mais. Acho melhor a gente ir trabalhar. E meu pai logo me respondeu: Meu filho, esse homem tentou contra a vida da nossa família,
e mesmo que a gente perca o emprego, enquanto não dermos cabo dele, eu não saio daqui. E não fomos trabalhar aquele dia. E quando chegou a noite da segunda, estava bem quente, e a lua iluminava bem a região. E eu e meu pai estávamos conversando na varanda de casa, quando escutamos pisadas fortes, quebrando os galhos. E era algo bem grande. E quando se aproximou da gente, se escondeu atrás das árvores. Eu então fui caminhando em direção daquilo e gritando: "É você, maldito!" Foi aí que meu pai logo gritou: "Josué, volta pra cá!" E eu voltei para onde meu pai estava, e foi aí que vimos aquela coisa sair de trás de uma árvore. E eu não tenho palavras para descrever o que era, pois aquilo era uma mistura de homem com cachorro e porco, e aquele bicho estava com roupas rasgadas. Foi quando aquela besta começou a andar em nossa direção, e meu pai disse para entrarmos. Nós então entramos e trancamos tudo, e deixamos só a janela que tinha grade aberta, e ficamos em posição para atacar, caso aquilo entrasse, e era ele ou nós. Foi quando aquele bicho chegou na frente de casa, e vimos bem ele, e ele ficou ali, nos encarando pela janela, e eu já ia atirar naquilo. Foi quando meu pai falou: "Josué, só atire se ele tentar entrar, não gaste balas à toa." E ficamos ali, olhando pro bicho, e aquela coisa ficou uns 5 minutos nos encarando pela janela, e eu já estava morrendo de medo, e já tremia igual vara verde. Foi quando aquele monstro deu a volta por trás da casa, e foi até a porta do quintal, e nós fomos para lá também, e ficamos em posição de atirar, mas parece que aquele demônio sabia que a gente estava ali e não atacou. Foi então que aquele ser vindo do inferno começou a correr ao redor da casa e fazer barulhos estranhos. E depois de um tempo, ele parecia ter ido embora, mas eu e meu pai não ousamos sair de casa para ver se ele tinha ido embora mesmo, e ficamos dentro de casa. E naquela noite ele não voltou. Ficamos na vigília ainda por dias, mas aquele ser nunca mais retornou, nem como homem e nem como bicho. E ele era muito inteligente, pois parecia saber que estávamos em casa no final de semana, e por isso ele não atacou, e que na segunda só estaria as mulheres e as crianças na casa, e por isso ele apareceu. E nós nunca descobrimos quem era aquele sujeito, nem de onde ele era, mas o medo tomou conta da minha família por anos. E ainda hoje lembro daquele lobisomem encarando eu e meu pai na janela da minha casa.